A meditação, como ela mesma apresenta, é uma necessidade. Da mesma forma em que a oração é uma necessidade. Da mesma forma que o cultivo de leituras edificantes é uma necessidade. Da mesma forma que trabalhar no bem é uma necessidade. Então, Joana vai nos apresentar a meditação não como uma prática religiosa, vinculada a rituais, a posturas que devam ser obrigatórias, a escolhas de músicas que devam ser obrigatórias. Não. O Espírito Joana de Ângeles nos apresenta a meditação como uma terapia, como um instrumento que pode nos ajudar em vários sentidos. Pode nos ajudar no processo do autoconhecimento, pode nos ajudar numa incursão mais profunda, de modo que nós possamos identificar os nossos desafios, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Embora ela não apresente normas em relação à meditação, ela sugere 2 pontos muito importantes, que são pré-requisitos para começarmos uma prática meditativa. O primeiro é que é preciso que tenhamos o desejo sincero de fazer essa meditação. Porque se não brotar de dentro do nosso coração o desejo de meditar, de querer passar um tempo para olhar para dentro, não teremos muita motivação. É preciso querer meditar. E para a gente querer meditar, é preciso saber por que é importante meditar. Para que nós vamos meditar? Quais são os benefícios advindos da meditação? Quando nos falta essa clareza, há uma grande probabilidade de não conseguirmos o intento. Então, o primeiro passo, depois que nós passamos por atendemos a esses 2 pré-requisitos básicos, de ter esse desejo sincero de nos autoconhecermos e de melhorarmos, Joana faz uma outra advertência muito importante. Quando nós meditamos, ou quando nós fazemos essa escolha pela meditação, a gente tem que ter um cuidado para não utilizá-la como uma estratégia para fugirmos do mundo. Tem um capítulo muito bonito, que está no livro O Homem Integral, todos psicografados por Divaldo Franco, intitulado Meditação e Ação. Joana vai nos dizer que a meditação ela não deve ser feita de modo prolongado durante o dia, porque corre-se o risco de, ao fazê-la, nós estarmos tentando fugir do mundo, se refugiando por muito tempo, em períodos longos na meditação. Não. Joana vai nos dizer que a meditação, ela precisa gerar resultados positivos. Não é a curto prazo. Absolutamente não é a curto prazo. Mas a médio e a longo prazo. Espera-se que quando nós fazemos as meditações, nós tenhamos uma diferença em relação ao que éramos antes de meditar. A meditação, ela não pode ser um exercício automático, que não traz nenhuma mudança nas nossas vidas. A meditação de Joana de Ângeles deverá trazer repercussões nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Porque se assim não for, essa prática meditativa ela está um pouco inadequada. Então, Joana de Ângeles vai nos apresentar, vai nos sugerir 2 ações iniciais, depois desses pré-requisitos atendidos e desse esclarecimento do que não é a meditação como uma estratégia para fugirmos do mundo. Até porque, se assim o fosse, nós estaríamos indo de encontro à 6ª lei moral, que consta de O Livro dos Espíritos. A 6ª lei moral é a lei de sociedade.
E os espíritos são muito claros quando nos falam sobre a lei de sociedade, que nós só conseguimos progredir quando nos relacionamos com o outro. Um homem que não é útil a alguém, como que vai progredir? Por isso que temos que ter esse cuidado em relação aos extremos, né? Mas voltando, Joana de Ângeles nos instrui. A partir do momento que nós tomamos essa decisão de que queremos meditar, de que queremos nos conhecer um pouco mais, de que queremos aos poucos superar os nossos conflitos, o primeiro passo é agendar, colocar na nossa agenda o dia, o horário e o local para fazer a meditação. Porque quando a gente coloca na agenda, é como que a gente está atribuindo um valor de importância à prática da meditação. A gente coloca como um compromisso. Da mesma forma que nós colocamos os outros compromissos na agenda, a meditação precisa estar como um compromisso, como uma responsabilidade que nós estamos assumindo conosco mesmo. Mesmo que a gente comece em poucos minutos, como nós vamos colocar os níveis que ela nos sugere. Mas aquele momento é o momento que nós estamos reservando para a prática meditativa. E a escolha do lugar é muito importante. Joana de Ângeles faz essa advertência. É preciso que nós escolhemos um lugar silencioso, um lugar tranquilo, para que naquele momento a gente possa se concentrar. Muitos de nós moramos com mais de uma pessoa e às vezes com famílias. E é muito importante a gente sinalizar para aqueles que moram conosco: nesse momento eu vou estar fazendo meditação, depois você fala comigo. Mas se porventura a casa for muito movimentada e não tiver como que estabelecer esse diálogo, escolha um horário em que seja possível não coincidir com o horário em que está tendo um vozerio mais alto, uma conversação mais intensa. Porque se não tiver a concentração, vai complicar o momento da meditação. Então, além de reservar esse momento, essa escolha para a meditação, é importante ter uma postura que seja nem muito confortável para que não durma e nem muito desconfortável para que não consiga se concentrar no momento da meditação. Atendidos a esses 2 critérios básicos, Joana nos apresenta 5 níveis de meditação que estão esparsos em suas obras, mas particularmente no capítulo que consta do livro Vidas, Desafios e Solução. No 11º capítulo, tem um item intitulado Meditação e Visualização. É um capítulo muito bom, em que Joana nos apresenta diferentes níveis de meditação. E vamos apresentar 5 desses níveis que se configuram como um crescente. Um não exclui o outro, mas é preciso começar do primeiro para poder conseguir chegar ao 5º com mais consolidação. O primeiro nível que Joana nos apresenta para a meditação é o do relaxamento inicial, que provavelmente a maioria já conhece, esse do relaxamento inicial pela respiração, que é aquele exercício de respiração profunda que nós podemos fazer para começar a desacelerar. Sobretudo para quem é muito acelerado, para quem é muito elétrico, para quem é muito ansioso, para quem tem dificuldade de se concentrar, de manter um foco. Esse exercício da respiração ajuda muito. Aquela respiração profunda em que nós inspiramos o máximo possível do ar, seguramos um pouco com a boca fechada e depois vamos liberando suavemente o ar com os lábios semiabertos. Então, Joana nos aconselha que inicialmente a gente comece por essa respiração profunda, concentrando-nos apenas na respiração. E à medida que a gente vai inspirando o ar,
A gente vai imaginando que nós estamos inspirando as boas energias, as vibrações de paz, de serenidade. E à medida que nós vamos eliminando o gás carbônico que ficou nos pulmões, é como se nós estivéssemos eliminando as tensões. E a gente faz esse exercício. Se a gente começar a fazer 3 respirações profundas por dia, a gente já vai começar a perceber depois de um tempo. Começa com 3 respirações profundas, para que depois a gente possa ir para um segundo nível que Joana nos propõe, que não exclui o anterior. É a gente continuar fazendo a respiração profunda, mas agora com o foco em partes do corpo humano. É o segundo nível que ela nos apresenta. Então a gente, naquele horário reservado,